Oi, boa tarde, meu nome é David Souza, eu estou fazendo mais uma... Estou falando de mim, de novo que eu estou passando aqui. Mário do Conselho está me ameaçando aqui, e falando besteira sobre o meu respeito aqui. E o cara trabalhava com milícia, e ele, todo mundo fala que ele é miliciano, ele tá no morro aqui da Caixa d'Água, e fica, ele e a família dele ficam fazendo arruaça no morro. Eles mexem com todo mundo, agridem todo mundo aqui. Eles estão querendo, estão de maldade com a minha família, falando que todo mundo aqui é maluco. Eles estão de maldade. Tá falando, e ele fica falando sozinho dentro de casa, ele tá maluco. Ele tá dentro da casa dos outros, a casa dele é lá em cima. A casa dele é antes de chegar na torre aqui. Meu nome é David Souza e eu tô fazendo uma denúncia. Quem estiver vendo no coisa, chama a polícia pra mim, porque estão me ameaçando e tá falando que eu sou maluco pros outros. Tá falando que eu sou maluco aqui, que eu não posso fazer nada, que eu matei um garoto em casa. Eu não matei ninguém, esse dia a gente tirou isso. E eu saio na rua tranquilo. Se eu tivesse feito alguma coisa, eu teria sido preso. Mário do Conselho tá me acusando dentro da casa dos Margela, que não é casa dele, junto com os parentes deles. E os garotos que treinam aqui, arte marcial aqui, ficam debochando da gente. Já quebraram o nosso telhado aqui. Andam no nosso telhado, bate na parede de madrugada para ficar perturbando a gente. Fica falando que a gente é maluco toda hora. E ele tá me ameaçando, falando que eu não vou sair de casa. Tá falando pros outros que eu tô falando sozinho, que eu tô maluco. Eu não estou maluco, tô lúcido. Eu tô bem, graças a Deus. Eu tenho só problema de depressão, mas eu tô me curando. Não estou falando sozinho. Ele tá incentivando as outras pessoas a falar que eu tô falando sozinho pros outros. Eu tô dentro da minha casa, o cara não me deixa em paz. É os vizinhos aqui do lado e eles falando mal de mim. Tá junto com eles falando mal de mim. Ele tá falando besteira. Ele tá falando que eu tiro a vida de um ser humano dentro de casa, que eu não sei, que eu tô maluco, e tem gente falando que eu não sei, que eu tô maluco. Ele não sabe nem o que ele tá falando sozinho, dentro da academia. Ele e a Monique ficam falando sozinho aqui. A Monique, Patrícia, Mário do Conselho, Mário Júnior e Patrick. Essas pessoas sempre me acusaram e ficam me ameaçando de morte. E falando que se eu sair, na outra vez foi que se eu descesse, ia me pegar. E ficar botando pilha para bandido. Ele está falando com bandido. Mário do Conselho anda com bandido e anda armado. Porque só vive com a mão perto da cintura. Ele anda armado. E tem uma pessoa que cresceu junto comigo, que defende eles, que é bandido. Ele já matou várias pessoas, ele é um assassino. Ele tá falando aqui, tá ouvindo? Tô dentro da minha casa, não posso falar nada, senão tudo eles ficam ouvindo e ficam falando pros outros. Meu nome é David Souza da Silva e tô fazendo uma reclamação. Se a polícia estiver vindo, escutando aqui, sobe no morro. Vem para Caixa d'Água. Caixa d'Água. Tanque Caixa d'Água. O nome é Rua Projetada, Casa 2, é do lado da minha casa. Esse endereço 2 é da minha casa. É do lado da minha casa, os Margela. Entanto que esse cara foi até o Margela, que é dono dali de verdade. A mulher dele morreu. Ele fez merda na época, ficou delatando os bandidos, foi expulso do morro. Agora não pode voltar pro morro, senão eles matam ele. E ele fechou, e o Mário do Conselho fechou com os bandidos, na época que eu tô sabendo, que a mulher dele é irmã de um bandido. Por isso que ele é cheio de marra. Ele tá falando pra todo mundo que eu tô sozinho dentro de casa e tô maluco e eu não posso fazer nada.
se denunciar, acho que ele não vai fazer nada. Ele tá, só vive me ameaçando e falando que eu tô sozinho, usando que o meu irmão tem problema, usando o que o meu irmão fala para falar que eu tô falando sozinho. Tudo eles usam o que eu falo. Tô falando deles, ele está falando que sou eu. Eu tô falando deles. Tá do lado da minha parede, todo dia me incomodando, fazendo uma barulhada. Todo dia, toda hora, todo dia estranho. É 3 vezes por dia. É de manhã, é de tarde, é de madrugada. 3, 4 vezes por dia. Eu nunca vi isso. Não existe isso. Ninguém treina tanto assim não. Só maluco. Eu faço arte marcial também, treino, nem faço barulho. Treino em silêncio. Eu sou mestre de Kung Fu. Eu treino ninjutsu. Tô quase virando mestre também de ninjutsu. Arte do ninja. Existe, pra quem não sabe. Meu nome é David Souza da Silva e tá acabando. Mais uma demo.